Eu sempre me referi a esse aspecto usando de meia verdade aqui e acolá, para nunca me ver produzindo via as informações que termino ofertando a quem me escuta uma visão completa da história, porque não cabe a mim oferecer essa finalização ou essa conclusão, ou mesmo deixar uma figura completa para que alguém olhe e diga, é isso aí, é isso aí. Jesus falava para os seus discípulos que se a gente percebesse o que estava à vista, o oculto se faria evidente, naturalmente evidente. Mas nós, seres humanos, não percebemos o que está à vista. Nós há muito tempo perdemos a capacidade de fazer a leitura dos fatos e, em fazendo a leitura dos fatos, procurar compreender, né, o sentido oculto ou mais profundo do significado daquilo. Então, já ao longo da vida, várias vezes, fui perguntado sobre esse início aí que você generosamente, mais uma vez, se levanta. E confesso que lá vou eu, de novo, pontuar algumas questões, mas que eu mesmo não finalizo dando uma explicação muito lógica ou conclusiva. Por quê? Porque, de minha parte, sem faltar com a verdade, mas me permitindo não ser totalmente explícito, vários fatores na minha vida foram promovidos por forças não humanas para tentar me convencer a que eu deveria fazer tal coisa ou uma determinada coisa. Então, assim, os fatos aconteceram, eu conto alguns, mas eu nunca deixo muito claro e deixo nas entrelinhas para aquelas pessoas que, porventura, se interessem por esse tipo de assunto, as informações necessárias para que se compreenda o que está em curso. Mas, ao mesmo tempo, como eu não explicito com cores fáceis todas essas questões, exatamente para não atender à superficialidade das visões apressadas que apenas querem, na sua boa intenção ou na má intenção de alguns poucos, provocar sensacionalismo, confusão, discussão, intrigas. Disso aí eu fujo, porque, acima de tudo, é uma perda de tempo. Então, qual foi o primeiro fato que aconteceu comigo que me deu um murro no estômago, vamos assim dizer? Me deixou sem ar, né? Foi quando eu tinha 17 anos, eu já falei isso em algumas lives, inclusive aqui mesmo com você, e, aliás, você, Flávio, é meio que responsável por essa minha exposição em lives, porque foi a primeira live. Foi, eu peguei no seu pé há muitos anos, até Pois você... eu fugi o que pude, mas aí você, generosa e caridosamente, através de algumas pessoas, amigas, né? Então, assim, desde então, não pude mais fugir, mas, assim, nos meus 17 anos, acidentalmente, eu cheguei numa determinada loja, na cidade de Niterói, porque eu fui lá tentar levar, ou seja, trazer do Rio de Janeiro para Natal, eu moro em Natal, uma loja, na época era uma pet shop, Reino Animais, mas era mais voltado para a questão de peixes ornamentais, de criação dessas coisas, etc. E tal. E eu fui nessa loja
E quando cheguei lá para falar... E por que eu fui nessa loja? Porque todo mês de janeiro eu ia para Icaraí, Niterói, uma querida tia, irmão do meu pai, morava lá. E em frente ao edifício dela tinha essa loja de aquário muito grande, muito bonita. Por isso eu fui naquela loja. E, na verdade, eu pedi a minha tia para falar com o cara lá, para o cara me receber. E assim, quando eu cheguei lá, no mês de janeiro, sei lá que ano, 76, 77, alguma coisa assim, faz tempo, o senhor lá me recebeu e disse, você é o sobrinho? Eu digo, exatamente. É o nortista? Eu disse, não, nordestino. Brinquei assim com ele. Mas, em resumo, esse cara ficou olhando para mim, ele estava atendendo algumas pessoas, pediu para eu esperar. Torno a dizer, eu tinha 17 anos, estava por fazer 18. Esse senhor, sei lá, devia ter 40, 50, sei lá, alguma coisa assim. E ele atendeu lá as pessoas e me mandou esperar. Aí ele pegava o telefone, um telefone preto bem antigo, né? Ligava, falava, olhava para mim, e eu olhava assim para ele. Nessa época eu fumava, né? Eu sei que eu fumei um cigarro inteiro, assim, e nada do cara me chamar, e não tinha mais ninguém na loja, eu já estava meio invocado com a história. Aí, de repente, eu enchi o saco, me levantei e disse, olha, eu volto outra hora, eu não quero aborrecê-lo. Eu imaginei que eu estava causando algum problema. Disse, não, me desculpe, é porque eu estou aqui falando com algumas pessoas e, assim, desculpe, mas é a seu respeito. Eu disse, a meu respeito como? É sobre peixe? Ele disse, não é sobre peixe, não. Eu segui, como é seu nome mesmo? Aí eu disse, cara, Rogério. Ele disse, de quê? Eu disse, Almeida Freitas. Aí ele fez lá uma expressão qualquer no rosto não sei descrever. Ele abriu lá uma gaveta e tirou um livro, capa preta, muito grande, uns livros antigos, parecido com os livros antigos de contabilidade. Hoje não existe mais nada disso, que é tudo computadorizado. Mas esse livro era grosso e estava quase todo escrito. Aí ele disse, olha, você tem 3 nomes, cada nome com 7 letras, e a relação das letras sob a perspectiva do alfabeto hebraico, do alfabeto arábico, da cabala, da numerologia, disso e daquilo, blá, 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 blá. Você nasceu em 1959, que foi no mês de abril, entre os dias 18 e 20, que foi. A que horas? Eu digo, amiga, eu não tenho a menor ideia. Aí ele insistiu tanto que eu liguei para minha mãe em Natal, ele deu lá o telefone, enquanto eu estava ligando para minha mãe, ele escreveu no papel entre 18 e 18h30, e minha mãe me disse às 18h15, acho que foi isso. Aí ele disse, olha, é você. Eu disse, sou eu o quê, cara? Não, aqui, ó, está tudo descrito aqui, você é o responsável pela terceira onda. Você nasceu para provocar a terceira onda. Eu dizia, rapaz, eu vim aqui comprar peixe. Aí brincava como podia, mas ele não tinha um humor muito acentuado. Ele fazia lá um movimento de rosto e disse, não, você não veio aqui só comprar peixe, você veio aqui para ser orientado, para ser informado de quem você é, do que é que está por trás do seu nascimento, e blá, 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 e blá, blá, blá. E você é o responsável pela terceira onda. Eu digo, que chamei lá um palavrão, de onda é essa? Não, é uma onda de esclarecimento. Olha, a questão é a seguinte, eu faço parte de um grupo aqui no Rio de Janeiro, isso lá, né? Ele falando, de pessoas importantes, eles e eu não sou importante, mas o resto do grupo que ocupam funções assim, 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 e a gente se reúne, tem um deles que é médium, e nós nos reunimos há muito tempo, e há uns 5 anos atrás, o Senhor Krishna, nunca esqueci disso, o Senhor Krishna incorporou lá no médium e nos deu todas essas informações aqui, que nós passamos anos recolhendo essas informações que estão escritas nesse caderno,
E no final ele disse, olha, esse aí é o cidadão que vocês vão ter que encontrar um dia, e blá, 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 blá. E esse senhor Christian desapareceu. Só que ontem, isso ele dizendo, nós nos reunimos novamente, a gente tem reuniões toda semana, e o senhor Krishna, que há muito tempo não aparecia, apareceu, incorporou lá no médio e disse, olha, vocês vão se encontrar com aquele cidadão amanhã. Aí ele disse, e amanhã é hoje. E está aqui você, e você preenche tudo isso. Então você, assim, torno a dizer, eu não tinha nem 18 anos. E eu conto esse fato porque eu já contei. Em algum momento eu resolvi contar isso, para não faltar com a verdade, sobre o que me levou a me meter nesse tipo de aventura, que eu sei como começou, mas eu não tenho a menor noção como isso termina. Até que eu tenho, mas não vale a pena ir por aí. E ocorreram outros fatos ao longo de minha vida, todos eles meio estranhos. Citando o último, que foi uma amiga minha, também do Rio de Janeiro, que estava fazendo um curso de astrologia. A conclusão do curso era pegar os dados de algumas pessoas e fazer mapas astrais dessas pessoas e levar para o orientador, para o professor, para exatamente o professor checar se estava tudo ok. E essa minha amiga irmã chegou para mim, Rogério, eu estou fazendo esse curso e a conclusão, a finalização do curso, eu tenho que fazer um mapa astral de 3 pessoas, eu queria que você fosse uma das 3, você pode me dar seus dados? Eu me lembro que eu olhei para ela e disse, eu não quero, né? Ela disse, não, mas aí resumo. Bem, não ia negar, além da conta. E tempos depois, essa amiga chega para mim e diz, ei, eu preciso falar com você. Eu estou aqui com o seu mapa astral e meu orientador queria lhe conhecer, queria conversar com você, porque ele nunca viu uma configuração desta. E que configuração era? É a tal história lá das minhas coordenadas astronômicas espirituais vinculadas ao nascimento. Né? E dava lá uma certa coisa que na interpretação da astrologia védica fala de avatar, de encarnação. Aí essa amiga disse, olha, mas está aqui mostrando que você é. Eu digo, eu não sou um avatar, não sou encarnação divina, não sou porcaria nenhuma, eu sou um ser humano. Disse, não, mas aqui mostra que você é. Eu digo, eu sei que aí mostra que eu sou, mas eu não sou. E ela dizia, eu digo, não, não sou. E se sou, não quero ser, e refuto totalmente o que está aí. Por que eu estou contando isso respondendo ao meu irmão Flávio? Eu já tinha contado a outra parte uma vez, agora eu estou contando essa outra parte. Qual é a questão? O mapa astral que foi feito está errado? Não está, está certo. A interpretação avatárica que lá está correta? Está, pelas regras da astrologia. Mas qual é o problema? O problema é que entre o primeiro fato que eu contei quando eu tinha 17 anos e este que aconteceu mais recentemente, já adulto, acho que já velho, né? Ocorreram outros tantos, inclusive um encontro com seres que tentaram me convencer que eu era isso aí e que eu precisava fundar uma religião e que eu me recusei totalmente a fazer isso. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Que, infelizmente, o espírito que me anima fez o jogo de uma agenda
agenda esta vinculada aos princípios que Parashara, pai de Krishna do Apayana, conhecido como Vyasa lá atrás, ao produzir o primeiro livro de astrologia védica através dos contornos, dos estudos, dos indicativos e daquilo que a gente chama de sincronicidades à moda de Jung. Lá nesse livro, como na época muitos diziam, eu sou avatar de fulano, de Beltrano, e era uma confusão grande, então Parashara criou esse livro para se comprovar se fulano que dizia que era avatar, de fato era. Então, com base nisso aí, os desdobramentos da astrologia que hoje existem é que permitem esse tipo de percepção. Então, esse ser chamado Javé programou de tal forma os indicativos, os elementos indicativos ao redor do meu nascimento, para que o eu desse ser humano, quando chegasse a uma certa idade, fosse influenciado, convencido de que era um avatar dele, de que era um agente dele para fundar, melhor dizendo, para refundar todo um processo religioso que ele já fez com Moisés, com Jesus, e deu uma confusão grande, com Maomé, blá, 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 blá. Mas, assim, de fato, Maomé teria sido o último profeta. A função que caberia a este humano não seria de profecias, é uma outra história. Só que eu recusei totalmente isso e quem for fazer contas verificando em termos de astrologia as informações em torno do que eu fui obrigado a fazer, que é toda essa revelação, todo esse conjunto de livros, palestras e blá, blá, blá. Então, aí poderá fazer uma leitura e terá um pano de fundo, terá algo muito profundo para ser estudado. Mas, de antemão, eu digo que eu mesmo estraguei tudo, que eu mesmo preferi optar por ser honesto com a minha consciência e, ao invés de criar um processo devocional, eu criei um conjunto de livros e palestras no campo da reflexão, sem apontar nem defender nenhuma verdade, sem tentar convencer ninguém de coisa alguma, porque na minha ínfima e no meu tamanho, que é nenhum, eu tento, entre aspas, seguir os passos do meu mestre Jesus. E ele mesmo foi alguém que resolveu também jogar fora o mapa astral dele. Ou seja, ele foi o tempo inteiro obrigado a seguir o que os profetas disseram que ele iria fazer, iria ser o Messias violento, que iria mandar na humanidade para conduzi-la de novo para o jugo de Javé, e ele se recusou a fazer e pagou o preço. Não dá, obviamente, não tem nada a ver, mas nada de comparação aqui, porque nós estamos falando aqui de figuras formidáveis. Não é o meu caso, eu sou alguém tremendamente pequeno. Na minha pequenez, alguém ou enlouqueceu ou resolveu encher o saco de um terráqueo para ver se enlouquecia esse terráqueo. Na minha cota de responsabilidade, eu não me deixei impressionar, não fiz o pacto que ele exigiu que eu teria que fazer, não fiz o que ele mandou, e os tais anjos também, e estou pagando o preço. Por que é que esse corpo está vivo ainda? Nem eu, acho que ninguém sabe. Então, meu irmão Flávio, essa história começou desse jeito. E continua a forçação de barra em cima de mim. Mas eu já não ligo, eu faço lentamente o que eu posso fazer. Livros, palestras, reflexões, levo muita pancada o tempo todo, toda hora, de pessoas que ou não vão efetivamente, não gostam do que eu faço, e eu entendo perfeitamente. Tem aquele programa do Chaves, né, dizendo, não vai com minha cara, então também pode não ir com minha cara. Mas assim, eu acolho tudo no meu coração. Não tenho nenhum problema. Lamento apenas que
as críticas, a maioria das críticas que eu, entre aspas, me são endereçadas, as que eu consigo perceber, terminam sendo sempre quase ataques à honra pessoal. Mas, engraçado, ninguém consegue provar que as coisas que eu estou expondo estão totalmente erradas ou erradas. Então, como não conseguem desfazer, até porque são 55 livros, e desses 55 temos 40 livros muito complexos. São mais de cerca de 1.500 palestras e muito complexas. Só o Livro dos Espíritos são 1.019 perguntas. A releitura do Livro dos Espíritos que nós fizemos tem mais de 1.019 vídeos, um vídeo para cada pergunta, com a pergunta, a resposta dos espíritos e o comentário que a gente faz. Então, assim, é uma dedicação que oferto a esses temas, não porque eu queira fazer isso, ou tenha querido fazer isso, ou, ao contrário, isso é um peso na minha vida, mas faço por uma conjuntura, eu não tenho como dela me livrar. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.